Gente, senta que lá vem história. E neste vídeo eu vou falar sobre arte, definição de arte. O que é arte? Você sabe o que é arte? Saberia definir? Saberia falar sobre a origem do pensamento sobre arte? Então aqui eu vou falar algo que já é bem óbvio, porque eu falo em outros vídeos, que eu gosto muito de arte. É, Trabalhei não muitas vezes de forma tão profundamente, tão profissional, e em outros momentos trabalhei sim com se aproximando da coisa bem profissional, né? Já trabalhei com coreografia, né? Uma forma mais formal de se trabalhar, com cantos, né? Fiz curso, né? Trabalhar também levando em consideração os cursos com desenho, com a pintura, com a fotografia que eu já falei, né, com a dança, a coreografia que eu já falei, né, é muita coisa assim. E o teatro e pensar em eventos, cenário, tudo isso. Audiovisual também, que é uma coisa que eu gosto, e da oralidade também, né, aquela coisa de poesia, recitar, essas coisas todas. E aí, gente, eu vou aqui falar o que é arte. Arte, o que seria arte? Arte, segundo os dois pensadores que lançaram as primeiras definições, Aristóteles e Platão, arte seria você ter a percepção de um objeto, né? E a partir desse objeto você lançar uma ideia e reproduzi-la, certo? Então aqui eu falo da arte como uma das áreas da cultura, que é o conhecimento do ser humano. Nós temos o conhecimento religioso, do científico, do senso comum, né, da sabedoria popular e filosófico. E dessas áreas, dessas 5 áreas, que também foi definida lá atrás, na Idade Antiga, nós temos aquelas que se dão mais a coisa da vivência, do precisar usá-la porque precisa se manter, né? Como é o método que está relacionado ao trabalho, às profissões, que é a ciência para se desenvolver, para se evoluir o produto, né? Bem, serviço e tal. E aí tem aquelas áreas dentro da cultura que elas estão relacionadas com algo mais de deleite. E aí entra a coisa da arte, né? Porque nós temos também a coisa da arte sendo uma contemplação e que, assim, outras áreas de conhecimento diferentes da arte, que é, por exemplo, a religião e a filosofia, você também contempla, só que lançando pensamentos, indagações. E essa contemplação, que é fora dessa coisa mais pragmática de pensar o trabalho, aí você não só contempla, mas você também reproduz aquilo, né? Então, enquanto você está contemplando apenas o objeto, você não está praticando a arte, porque você está pensando, está todo mundo no mundo das ideias, você não está se manifestando aquilo de uma forma, de uma linguagem artística, da forma de arte, que é o que a gente conhece, que é as artes plásticas, a dança, a música, o teatro, a arquitetura, né? A sétima arte é uma coisa bem recente, século XIX, né? Final do século XIX. Sétima arte, depois eu falo o que é. E estas artes mais originais, você reproduz. Então, enquanto que, por exemplo, a filosofia e a religião, você está contemplando, fora daquele pensamento de trabalho, de coisa mais árdua, você está contemplando, só que a arte você está reproduzindo. Então, dentro desse conhecimento, dessa cultura, desse conhecimento que é do ser humano, a arte é uma contemplação, mas também reprodução do que vê, da realidade que vê. Filosofia e religião você tenta decifrar, definir, pensar o que é aquilo,
e a arte é a reprodução dessa contemplação. Contemplação vem de templo, né? Existe um templo como se o templo fosse aquela realidade, aquela nosso ambiente de realidade que a gente vê e que a gente coloca como um olhar de percepção e de reprodução e de ter um sentimento. Então, esses dois pensadores, Aristóteles e Platão, pensam de forma diferente, a um contraposto o outro. Então, Aristóteles, por exemplo, ele pensa nessa coisa da percepção do objeto, que é a ideia que você tem no objeto, é você estar contemplando, que é o que se chama de poese, que é a mesma comportamento como se fosse da filosofia e da religião, de contemplar, mas ficar observando apenas. Já a mímese é a imitação daquilo, é a reprodução daquilo. E a cartas seria uma reprodução fiel daquilo, né? Sem colocar sentimentos, sem colocar coisas que não fossem objetiva. Então, você tem o objeto, então tem na parte do homem, você tem a percepção, que é a poese, você tem a reprodução, que é a mímese, que é de imitar, e você tem a cartas que diz que aquilo tem que ser objetivo, você olhar e reproduzir tal qual, né? Só que Platão vem com a ideia de que existe realmente o objeto e você lança no mundo das ideias aquela percepção, e essa percepção vai reproduzir e você não necessariamente vai reproduzir de uma forma a ser tão objetivo, e sim subjetivo. Então, tudo que se refere a conceituar arte por Aristóteles é muito objetivo. Já o conceituar arte para Platão é algo mais subjetivo, porque ele fala que nessa fase de reprodução, que você sai da coisa de olhar aquilo, perceber, como Aristóteles fazia, mas na coisa da reprodução, que você vai, principalmente, gente, em algumas manifestações de arte, não são em todas. O foco aqui, por exemplo, da oralidade, da poesia e do desenho, da pintura, né? E que nós temos 6 artes, né? Nós temos as artes plásticas, que é o desenho e a pintura, nós temos a escultura, nós temos a arquitetura, a dança e a música, né? E na coisa das artes plásticas, na coisa da poesia, você vê isso, e para Platão aquilo não é tão fiel quanto você vê a coisa do mundo material, que ele fala que por trás dessa realidade há outra realidade. Trazendo isso para uma coisa mais concreta, é dizer que quando você vê alguma coisa, dentro da coisa que se fala de estética, né? Porque é outro conceito dentro da arte, que é a estética, é reproduzir aquilo pela forma e pelas cores, né? Pelas formas e pelas cores. O que você vê é um mundo cheio de formas e de cores, isso é a estética. E que para Platão, isso tudo que você vê com cores e forma é um rascunho do que na realidade existe por trás dessa realidade material. Então fica naquele campo da coisa muito subjetiva, você olhar e dependendo do seu fardo, você reproduzir aquilo segundo sua subjetividade. E trazendo isso para a realidade, ele coloca que existe aquelas pessoas que dá-se o luxo de contemplar porque tem esse ócio, tem aquele momento que olha e vê tudo lindo, maravilhoso, né? Talvez isso se relacionando à aristocracia, né? Que era aqueles fidalgos da época, né? Que
que era uma certa crítica. E aquele outro que tem o fardo do trabalho, que às vezes não vê esse céu tão azul, às vezes vê cinza por causa do subjetivo. E Aristóteles vai, não, o que você vê é uma coisa objetiva, o céu é azul, né? E se você foge disso, você não está reproduzindo, não está fazendo uma imitação fiel. Já para Platão, a reprodução fiel, a imitação fiel, seria não aquela coisa objetiva, né? Mas aquela coisa que estaria dentro do sentimento, né? E aí, gente, vou parar por aqui, porque lá na frente tem outros pensadores aí que este pensamento de Platão e de Aristóteles é trazido para o Renascimento, por isso aquelas pinturas mais clássicas, né? Mais com uma reprodução realmente da realidade e com esse pensamento de Platão, embora ainda com uma certa originalidade, e surgem pensadores que vão irem mais profundamente nessa coisa da subjetividade, de forma a descaracterizar ainda mais essa realidade, por achar que há mentes que não captam aquilo do jeito que a percepção de Aristóteles falava, né? Que era essa realidade era um rascunho muito infiel, porque era do jeito que as pessoas pensariam subjetivamente, dependendo do que eles viessem. Gente, vou ficar por aqui, é isso.